e vamos embora conversar sobre as nossas leituras. Me contem o que vocês andaram lendo. No vídeo anterior eu contei sobre o fracassinho de Abandonar as Benevolentes, do Jonathan Littell, e dando continuidade eu terminei, na verdade, um livrinho curto de contos da Clarice Lispector chamado Felicidade Clandestina. Ele foi o livro do Leia Mulheres, mas acabei que eu nem fui pro Leia Mulheres. Esses contos da Clarice, eles tratam um pouco sobre diversos temas, mas muito pelo aspecto feminino, né? Então é nesse livro que tem o famoso conto O Ovo e a Galinha, que eu detestei. E eu acho que eu nunca detestei tão fortemente um conto da Clarice como foi esse do Ovo e da Galinha. Quando a Clarice Lispector começa a tratar do tema da solidão e da velhice, eu já amei de cara. Contos como A Criada e O Restos do Carnaval, o próprio conto Felicidade Clandestina foram os meus preferidos desse livro, e acho que foi o primeiro livrinho que eu li da Clarice que eu tive eu acabei tendo um ranço tão grande quanto do conto do Ovo e da Galinha e de outros contos aí desse início, que foi até difícil eu gostar no geral, como geralmente eu gosto da leitura de Clarice Lispector. Depois eu terminei o formidável Amada, da Toni Morrison, e que é uma história linda que trata do tema da ex-escravidão. Eu não sei se é correto esse termo, ex-escravidão, mas são sentimentos que norteiam e uma trajetória de muita culpa e de muita ressignificação de propósito de vida da Sete, que é uma ex-escrava, e a gente vai acompanhar a trajetória dela porque ela fugiu de uma fazenda que se chamava Docilar, e ela tá retomando a vida, mas a gente vai ver que tem muitas feridas aí, literalmente, inclusive, feridas também sob o ponto de vista psicológico, e ela acaba encontrando essa menina, que é a Amada, que vai acabar passando um tempo, essa menina estava abandonada, e a gente vai descobrir tanto o mistério do passado da vida da Sally e a relação que esse passado tem com a Amada. Esse livro foi uma leitura um pouco difícil para mim Toni Morrison. Eu acredito que por ter sido também um vencedor do Prêmio Nobel, e essa escritora já ser uma escritora reconhecida, traz esse certo desconforto apenas de narrativa, até porque ela vai e volta no tempo. Esses livros mais conceituados, normalmente eles exigem um pouco mais do leitor, mas valeu muito a pena. Apesar da dificuldade, é um livro até que merece uma releitura, talvez anos aí na frente. Eu recomendo bastante. Depois eu terminei Jeremias, essa graphic novel da Graphic MSP. Ela é do Rafael Calça e do Jefferson Costa. Gente, que história mais linda a história que eles fizeram aqui do Jeremias. O Gerê, ele é um aluno, ele é muito inteligente, e a HQ vai tratar do tema do racismo, vai aproveitar aí, né, o personagem para tratar desse tema. E o que eu mais gostei foi a forma, assim, além do desenho. A Graphic MSP, das que eu li, ainda não li todas até agora, elas têm um jeito sensível de conversar com a gente. No caso do Jeremias, o tema tratado está ligado à escola, e Jeremias, ele sonha em ser um astronauta, mas a professora, na hora de distribuir as profissões para os coleguinhas, né, para a turma do Jeremias, falar sobre profissões diversas, acaba colocando Jeremias para pesquisar sobre a profissão de pedreiro. Aí depois eu terminei o Fundação, do Isaac Asimov, ficção científica. Eu queria ter gostado mais, eu fiquei muito frustrada por não ter. Eu achei esse livro assim, que ele começa muito bem e depois Então a história de Fundação é a história inicialmente do Harry Seldon, que traz aí uma ciência nova aí da matemática misturada à psicologia, e ele vai fazer uma previsão de que todo o império lá no futuro, um futuro bem pra frente, esse império vai ruir, e
a partir daí ele faz previsões de que, se quiser, ele não pode evitar a queda do Império, né? O período vai ser de barbárie em toda a galáxia, mas ele não vai poder evitar, mas ele vai poder reduzir esse tempo. Então ele propõe que seja feita uma enciclopédia galáctica para que, pelo menos nesses estudos do Hari Seldon, diminua o tempo dessa barbárie que vai ter com a ruína do Império. Aí o livro é fenomenal porque no início, como eu disse, porque a gente já nota aqui que a questão política vai ser o tema central de Fundação. Só que eu peguei esse Fundação aqui num momento que talvez aí, eu não sei se eu lesse, talvez ele há um tempo atrás. A gente sempre fala, pô, será que eu não devo ler ele pra frente, né? Mas eu penso assim, se eu lesse esse livro talvez um tempo atrás, eu fosse até gostar mais. Eu fiquei nesse período agora, eu não sei se isso vai mudar, em que pra mim personagens e narrativa tem sido um quesito muito importante para me envolver com as histórias e para eu gostar das histórias. E esse livro tem um enredo muito bom, mas ele não consegue ter essa descrição e construção de personagens que faça a gente se envolver. E a narrativa dele também é muito seca. E quando isso tudo foi somando, acabou que esse livro não funcionou tanto para mim, apesar de eu ter achado ele mais ou menos assim. Mas muita gente gosta, acho que a maioria das pessoas gostam muito de Fundação, e é uma leitura que eu acho até interessante para quem curte ficção científica e quem não tá nesse momento de narrativa e personagens como eu. Depois eu terminei Eu Amo Nova York, da Lindsay Kelk, um chick lit que vai falar da história é outro livro também que eu queria ter gostado mais. Esse mês de leituras assim foram, não sei se foi TPM minha, mas foi um mês de leitura que eu acho que ou eu fiquei muito exigente, ou então não dei muito sorte com os livros que eu tava lendo. Eu gostei muito de alguns, mas a maioria eu achei eles mais ou menos. Então esse foi um deles. Angela, que é a protagonista, ela passa por uma situação até muito interessante nessa história inicial, que ela pega simplesmente o noivo dela, ela é noiva já há algum tempo, e ela pega o noivo dela com uma outra num carro no dia do casamento da melhor amiga, que ela é até madrinha. E para piorar a situação, ela descobre que os amigos dela já sabiam que ele tinha um caso com essa moça. Ela sai assim, ela fica tão desnorteada que ela abandona assim tudo. Ela já mora com ele, com esse noivo, e ela vai abandonar ali Londres para ir para Nova York, sem nem saber o que ela vai fazer nem nada. Então eu acho que o maior apoio que ela tem ali é da mãe. E ela, quando chega em Nova York, ela chega desnorteada e encontra uma recepcionista no hotel, que ela decide ficar assim bem, ela tá muito alterada, e o taxista ajuda ela para ela ter uma hospedagem, e a recepcionista do hotel fica muito sensibilizada com a situação da Angela, e ela vai ajudar a Angela nessa recuperação aqui, que seria para ser um livro para eu dar risadas. Eu no máximo fazia né? Mas tudo bem, porque não basta me divertir, não precisa ficar rindo o livro todo. Mesmo assim, eu achei que algumas coisas que me incomodaram nessa história é que a Angela, ela escolheu alguns caminhos para se curar, para ter um arco de desenvolvimento que não levaram ela a um amadurecimento, na minha opinião. Mas aí veio o livro show, que foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Que livro viciante. Isso aqui, talvez, assim, eu tava lendo mais ou menos esse livro junto com o Eu Amo Nova York. Eu não sei se vocês têm isso, mas um livro, se vocês leem livros ao mesmo tempo, ou próximos um do outro, um livro atrapalha o outro? Pode ser, porque que leitura era essa? O Morro dos Ventos Uivantes, ela trata do tema assim, meio que da maldade. Mais um livro para minha lista da maldade. A maldade humana e a obsessão humana surgida do preconceito aqui. Então é um clássico que vicia pelo jeito que é contado, é um jeito super fácil e um estilo meio terror narrado de uma forma doce.
A história que a gente vai acompanhar tá focada no Heathcliff, que é um menino negro que é acolhido por uma família que mora nessa região chamada Wuthering Heights, que é traduzido como Morro dos Ventos Uivantes. E ele é acolhido por essa família, adotado pelo senhor ali das terras, que começa tratando ele bem. Mas o melhor dessa história é o jeito que ela é narrada e a trajetória deles de tormento das pessoas em volta dos personagens secundários. Principalmente, eu acho que um dos personagens que nem é tão importante assim, mas o narrador, Sr. Lockwood, que é um narrador no início da história e um ponto da outra, ainda traz um tom de humor. Então é um livro que reúne muita coisa, drama, um nível de terror, de desespero, de obsessão, um romance, pode ser assim, um certo romance, e a dor, né, as consequências do que se faz quando se maltrata um ser humano. Aquilo pode vir de uma forma, pode ter um retorno na forma de uma violência. Então, uma super história que, poxa, acho que é um livro que é difícil talvez alguém ler e não gostar. É o Morro dos Ventos Uivantes. Aí dos Shel Silverstein, eu li a parte que falta, que é uma graphic muito simplesinha, que trata do tema é o tema filosófico da vida humana, né? Se a gente precisa de alguém para nos completar. Eu achei muito bacana, eu acho legal para crianças, apesar de ser pouco óbvio, mas eu acho que as reflexões daqui, elas têm uma certa poesia também. Então o desenho é meio cru. Foi uma experiência muito legal ler esse livro aqui, e eu não sabia que ele tinha tido uma hype gigantesca de pessoas amando por causa da Jujut, que parece que recomendou esse livro, não sei. Aí teve também, ó, Agatha Christie e Os Crimes ABC. Eu gostei bastante. O caso aqui do detetive Hercule Poirot, ele recebendo como alguém que está querendo desafiar ele. Então ele recebe uma carta explicando que vai ter um assassinato com um enigma aí, e que cada vítima vai ser uma pessoa em uma cidade que começa com a letra A, depois no próximo vai ser a B, então vai seguindo as letras do alfabeto. Apesar de não conseguir ter... Eu gosto da ironia nas histórias e do sarcasmo, mas pro que eu gosto desses personagens, eu deveria curtir muito quando Poirot usa esse artifício nos diálogos dele. E eu também, no máximo, faço... Não sei, gente, se eu tive TPM nesse período, mas não, geralmente é assim. Mas eu gosto, eu curti, consegui entender. Lendo Agatha Christie, eu já percebi que é uma leitura que eu tenho que fazer com muita atenção, porque senão eu me desconecto muito fácil dos personagens. Ela mistura, acho que ela vai colocando muitos personagens, e eu não sei porque eu acabo tendo essa dificuldade. Mas eu ainda prefiro a Miss Marple, porque é a senhorinha, que eu só li um livro dela, quero ler até mais, mas a senhorinha que eu achei muito fofa. Acho que eu visualizo o jeito da Miss Marple, da história que eu li, que foi O Corpo na Biblioteca. Acho que eu visualizo o jeito dela de um jeito mais assim irônico e engraçado pra mim. Teve também leitura de Star Wars, da Alexandra Bracken, e essa aqui é Uma Nova Esperança. Essa é uma trilogia que vai contar a história da trilogia clássica de Star Wars, preenchendo algumas lacunas que a gente sabe que aconteceu, mas não aparece no filme. Então, um exemplo. Antes da Princesa Leia colocar a mensagem lá no R2-D2, o que ela pensou, o que aconteceu ali na nave. No momento que o Harrison Ford, no Han Solo, ele tá naquele bar e ele vai se encontrar pela primeira vez com o Obi-Wan e com o Luke, a gente vê o ponto de vista do Obi-Wan, do Luke principalmente, né? Então tem uma briga ali no filme, e que o Obi-Wan vai, ajuda o Luke, mas a gente não viu o que aconteceu antes com o Han Solo, e aqui vai narrar o que aconteceu antes com o Han Solo. Então é uma leitura assim, bem infanto-juvenil, eu acho, ou juvenil, porque é bem assim, passo a passo, mas eu acho que ela funciona muito para quem é fã mesmo da história e quer se divertir pegando essas lacunas
aí que da trilogia clássica. Esse é só Uma Nova Esperança, e o subtítulo eu achei muito bom, que é A Princesa, o Cafajeste e o Garoto da Fazenda. Teve também uma leitura de romance de época, que foi Julia Quinn, é o Marido de Faz de Conta. Dá pra ver? O Marido de Faz de Conta. A série se chama Os Rockers By, eu acho. Os Rockers By. A história é muito fofinha. A gente tem a Cecília, que ela vai chegar em Nova York procurando o irmão que participou de um combate, de uma determinada batalha aí em guerra, e ele foi ferido. Ela não tem notícia dele, o pessoal lá do exército, assim, da área militar, não quer passar informações pra ela, pra família, e ela ainda tá com um cara lá assediando ela, um cara próximo da família assediando ela, querendo o casamento. Então ela meio que foge pra Nova York, até aproveitando pra pegar notícias do irmão. E aí, chegando lá, ela encontra o melhor amigo dele, que é o Edward, Rockesby. Eu acho que eu devo ter falado errado. E o Edward, ele também tá ferido. E ela começa ali a cuidar dele. A gente percebe que ela já até conhecia ele. E ela cuidando dele ali numa escola que tem... Escola não, numa... Acho que é uma igreja. Eu esqueci. Que tem improvisado como hospital, como enfermaria de guerra, né? Ele acorda e ela diz... Ela acaba dizendo ali pra poder ficar até próxima a ele, depois de ter informações do irmão. Ela diz que tá casada, que ela é casada com ele. Ele fica assustado, como assim eu me casei? Ele não lembra que se casou. E ele, inclusive, ela vai arrumando assim a desculpa, eles se casaram por procuração, e ele acha até plausível. A gente nota que eles já se conheciam, e a gente vai ver logo no início de cada capítulo desse livro aqui que eles já meio que trocavam informações por cartas, porque o Thomas, que é o irmão da Cecília, mandava as cartas dizendo como é que estava a guerra, e ele falava do Edward o tempo inteiro. Então, com o avanço da história, a gente vai ver como era o relacionamento da Cecília com o irmão e do Edward. E chega até a ter uma correspondênciazinha assim com o Edward antes do momento presente. E ele ajuda muito ela quando ele sabe que o irmão dela tá desaparecido. E nisso a gente já sabe que vai ter aí um romance. Aí depois, tudo a ver com romance de época, pega o Batman Corte das Corujas. É porque eu vou ler a Piada Mortal. Teve até sorteio no Instagram do box da Piada Mortal. Eu quero me preparar pro filme da Piada Mortal, e dizem que é um HQ muito boa, com um roteiro, um texto bem estruturado, e que vai falar do Coringa, eu acho que é da vida do Coringa. E aí, antes de Piada Mortal, não tem a ver o que eu fiz, tá? É que eu tenho essas duas HQs e eu optei por pegar primeiro a Corte das Corujas, mas eu vou chegar na Piada Mortal. É que elas ficam juntinhas no meu armário aqui. E a Corte das Corujas foi, de certa forma, uma boa leitura do Batman. Mas, assim, eu não é aquele tipo de HQ que a gente já veio conversar aqui sobre a Guerra Civil, Pantera Negra e outras HQs que a gente vem conversando, que tem uma estrutura assim meio querendo falar assuntos pra gente debater. A Corte das Corujas eu não achei. Descobri depois que também essa HQ é só a primeira parte, então eu fiquei com a história meio pela metade. E ali a gente tem essa Corte das Corujas, meio que uma sociedade secreta, e que a gente tem que descobrir por que ela tá querendo pegar, né? Ela comete assassinatos, e por que ela quer pegar o Bruce Wayne? Vai acontecer uma situação com o Bruce Wayne aí. Gostei. E para fechar as leituras desse mês, né, pegando aí o mês de fevereiro e esse princípio de março, eu terminei quase antes de ontem o Pequenos Incêndios em Toda a Parte da Celeste Ng. Eu fiz leitura conjunta com 3 amigas e a gente tem uma relação até próxima presencial, porque são todas daqui de Salvador, e foi uma leitura legal de se fazer conjunta, porque é um livro que ele ainda vai ter vida sobre ele, com certeza. Ele é um livro que tem muitos problemas, mas eu gostei demais dele. Eu consigo identificar muitos problemas, e principalmente a parte inicial, que é muito morosa. A gente tem aqui a história da Mia, que se muda para um bairro com a sua filha Pearl. Esse bairro,
Deixa eu pegar o nome do bairro. Shaker Heights. É um bairro bem planejadinho. A filha dela se envolve já com uma família, que é a família da senhora Richardson, por meio do filho dela, de um dos filhos dela, e ela tem 4 filhos. A Mia e a Pearl, ela vive mudando de cidade em cidade. Elas têm uma vida muito instável. A Pearl, ela tem uma identificação de cara com essa família, porque eles são muito previsíveis, eles fazem tudo planejado, eles emanam nela assim aquela coisa da estabilidade. Eu me lembrei muito de um filme que eu acho que é Paixão de Aluguel, que tem a Hilary Duff. É um filme que eu assisti há muito tempo lá, quase na minha adolescência, e que eu achava muito fofo. Não, acho que eu já não era, eu acho que já era adulta mesmo. Mas que tem essa coisa de ter naquela família algo que ela não tinha, que é a criação de raízes. E daí, gente, a gente vai ter um bocado de revelação de segredos. Eu não contei o melhor desse livro, que pega aquele esquema Liane Moriarty, que a gente já conversou aqui. Como é que ela começa o livro? Ela começa de um incêndio. A casa da senhora Richard tá com incêndio. E a gente sabe quem começou assim o incêndio, mas a gente quer saber o que aconteceu até chegar naquele incêndio. Os temas abordados nesse livro estão muito relacionados com a maternidade. São muitas coisas assim pra gente conversar, só um vídeo pra gente conversar, e a gente fecha as leituras, que eu acho que já tradicional, esses vídeos de leitura estão ficando muito grandes, vocês aguentam? Pois é, me conta aí então, pode fazer textão então. Desconto o vídeo grande. Me conta aí o que vocês andaram lendo. Vamos conversar sobre as nossas leituras.